Olá, meus irmãos, paz e bem. Querido, querida, seja todo mundo bem-vindos e bem-vindas nesse momento maravilhoso que a gente vai ter um momento agora de testemunho com o nosso irmão. Ele já vai estar conectando conosco aí para dar o seu testemunho de vida. É um convidado muito especial. Eu vou deixar que ele próprio se apresente para que vocês o conheçam e você veja como o homem agora é luz e sal da terra. Você vai perceber que o homem, a partir de hoje, depois do chamado, nosso Senhor Jesus Cristo convidou a ele, ele se entregou totalmente nos braços de Deus. Quando ele começou falando do testemunho dele para mim, eu entendi que ele parece que ele é como Saulo de Tarso. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele atendeu muito bem o chamado de Jesus Cristo. E assim, a partir disso, ele agora é um grande missionário que prega a palavra de Deus, que anuncia com a sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, pessoal, só estou aguardando enquanto ele vai conectando. Vou rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, meus irmãos, salve Maria, que alegria estarmos juntos nesta noite, nesse dia maravilhoso, para aqueles que vão ver, né, nesse dia, nessa madrugada, e as pessoas que já estão conosco, salve Maria, que alegria. Esse é um momento de muita bênção, de muita graça. Meu irmão, é um prazer imenso estar aqui com você nesse momento, poder conhecer, poder partilhar e poder testemunhar a sua vida. Nós estamos muito querendo saber um pouquinho como foi a sua vida, como foi o seu convite, como Jesus entrou na sua vida e como você deu sim verdadeiro e sincero para Jesus. Fala um pouco para a gente, por favor, meu irmão. Meus irmãos, meu coração tá inquieto, desejoso de falar do amor de Deus, aquilo que Deus fez na minha vida. Mas nós não podemos ficar indiferentes. Eu quero já fazer uma introdução aqui, porque eu comecei a meditar uns relatos dentro da Sagrada Escritura, uns acontecimentos, fui vendo uns contextos de umas curas que Jesus fazia, física e espiritual. Muitas pessoas que Jesus curava, ele curava e no final de toda a mensagem dele, ele falava com toda clareza: a tua fé te salvou. Porque ali a pessoa ela não tinha sido curada apenas, né, meu irmão? Fisicamente. Mas ali Jesus estava preocupado com a alma deles, com a salvação daquele povo. Então, quando eu meditava, meu irmão, meus irmãos, né, que estão conosco, diante dessas curas, diante desses contextos, eu comecei a adentrar na minha história e na sua história, irmão. Um Deus que fez poderosamente na minha vida, eu que recebi várias curas físicas, espirituais e umas libertações que eu vou contar para vocês aqui. E você, meu irmão, você testemunho vivo, você guerreiro que assume todos os dias a vitória de Cristo. De verdade, eu não poderia começar esse momento indiferente ao seu testemunho, à sua história. Você que é um exemplo de fé e um exemplo de perseverança no amor de Deus. Mas vamos lá, né? Quando eu adentrava nas curas de Jesus, eu lembrei da história que todo mundo conhece, aonde que São Marcos relata com toda clareza o último milagre que Jesus fez, cego de Bartimeu. Um cego que é exemplo para muitos, um modelo verdadeiro de discípulo, aquele que a palavra de Deus diz em São Marcos, capítulo 10, versículo 52, ora,
a profundidade que diz. No finalzinho de tudo, depois que Jesus curou esse cego, Jesus, olha só o relato desse cego. Olha só que testemunho. Seguia Jesus pelo caminho. Olha só. É um modelo fiel de receber a graça, de receber a cura, de receber a libertação e seguir Jesus pelo caminho, na realidade de cruz, na realidade de sofrimento, mas estava lá fiel. O homem estava lá fiel. Mas por que eu estou contando isso? Porque antes desta cura, antes de chegar a essa realidade profunda que nós todos conhecemos, esse cego Bartimeu é um exemplo para nós, né, meus irmãos? Um exemplo de fidelidade para nós. Esse homem estava mendigando pelo caminho. E aqui eu já quero abrir um parênteses profundo. A palavra de Deus diz que esse homem conhecia Jesus de Nazaré. E quando ouviu falar que Jesus passava para aquele lugar, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Mas por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque esse homem, ele mendigava diante dessa realidade muitos anos já, com certeza. Diante dessa situação, ele mendigava amor, ele mendigava ali todo o contexto. A palavra de Deus, ela faz a gente adentrar nesse mistério. Com certeza ali ele já tinha procurado em vários lugares, em várias realidades, a cura dele. Mas ele não encontrou. Mas olha só, quando ele, que já conhecia Jesus, sabia que Jesus podia libertar, Jesus podia salvar, Jesus podia curar, Jesus podia transformar a vida dele, ele foi e recorreu à pessoa certa. Mas eu estou contando essa introdução, meus irmãos, para chegar agora no meu testemunho também. Porque eu mendigava de todas as formas amor, mas eu não procurava na pessoa certa aquele que podia suprir todas as minhas necessidades físicas e espirituais. Eu recorri nas drogas. Eu recorri nas prostituições da vida. Eu recorri no tráfico de drogas. Fui preso 4 vezes. Vi 4 mortes. Vi meu melhor amigo morrer na minha frente com 4 tiros no tráfico de drogas. Fiquei envolvido desde os 11 anos de idade com uma facção criminosa que chama o Primeiro Comando. Esse jovem aqui hoje de 24 anos tem toda uma história, um contexto de sofrimento, de dor, de angústia, mas pela graça de Deus estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho, dando umas pinceladas. Mas quem é o Diego? Sou da Diocese de Franca, tenho 24 anos. Pela graça de Deus, hoje sou missionário aqui da minha diocese, vou para várias realidades, várias comunidades do nosso Brasil, já tenho viajado em vários lugares para propagar a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, o meu testemunho de fé daquilo que Deus fez comigo, da cura, a libertação que Jesus fez na minha vida e na vida da minha família, que eu vou contar para vocês. Esse jovem aqui é apaixonado pela Virgem Maria. Por isso que hoje todo mundo me conhece como Diego de Maria. Mas para mim aqui relatar, para a gente adentrar um pouquinho nesse Diego, quem é o Diego de verdade, só para não ficar algo assim meio superficial, eu quero lembrar vocês daqui, diante desse contexto, diante dessa realidade, algo que parecia, nos olhos humanos, impossível para aquela realidade, para esse cego enxergar. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então o que eu vou contar aqui para vocês, talvez vocês vão ver, parece ser algo impossível, mas para Deus nada é impossível. Por isso que eu nasci no dia de Santa Rita de Cássia, dia 22 de maio, dia que nós relembramos das graças de Deus, que para Deus nada é impossível. Então vamos lá, né? Esse jovem aqui, de 24 anos, quando eu era bem pequeno, nas festas da minha casa, da minha família, sempre tinha ali um golinho de batida, com ali tinha aquele morango, aquela situação toda que nós sabemos que o leite condensado, eles põem no liquidificador, batia com uma água que ninguém bebe, o passarinho não bebe, né? Mas ali aquele jovem com 3 anos de idade via meu pai bebendo, meu pai fazendo essa situação, e o que eu fiz? De automático chegava no meu pai e falava: pai, me dá um golinho.
E isso era sempre, meu pai sempre falava assim, ó, só moe a boca. Nisso foi o meu primeiro envolvimento com a bebida, com as drogas. Desse golinho, bebendo esse golinho de golinho, eu comecei a beber um golão. Porque a hora que eu via a cerveja quente em cima ali da mesa, eu sempre pegava escondido e bebia uns golão. Isso foi o meu primeiro contato com essa realidade da droga. Mas aí, o que aconteceu? Meu tio, que fumava um cigarrinho, ele sempre dava um traguinho e jogava a bituca no chão. O que eu fazia? Pegava aquela bituca escondida e dava um traguinho. E de traguinho em traguinho, esse jovenzinho começou a dar um tragão. Então eu comecei num golinho, de repente eu tava dando um golão. Eu comecei de um traguinho, de repente eu tava dando um tragão. Mas aqui eu quero contar para vocês, pra gente não ficar indiferente, porque quando eu conto a minha história, muita gente fica indiferente e fica só na minha história. Fica só na minha vida. Mas aqui eu quero falar com toda clareza, não fique indiferente. Entra na sua realidade também. Vai dentro de você, começa a ver ali traços, sinais, coisas que aconteceu na sua vida, mas para você ver ali a ação do diabo. Para você ver a manifestação do mal na sua vida desde a sua infância e até a realidade que você está vivendo hoje, para você ter com toda a potência ali, certeza, sabendo aonde que o mal veio, e quando a gente sabe onde que o mal veio, a gente corta o mal pela raiz. Amém? Então fica atento aí. Eu quero aqui também relatar uma situação para a gente não condenar o outro, para a gente não ficar com o olhar no outro. Por quê? Muitas vezes, quando eu conto meu testemunho, eu gosto de citar o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, por que Adão comeu do fruto proibido? Quando eu pergunto isso para as pessoas falam de automático. Lógico que Adão comeu pela influência de Eva. Lógico que Adão comeu pela influência da serpente. Mas ali nós sabemos que Adão tinha um livre-arbítrio e comeu porque ele quis. Mas não podemos ficar indiferente. Lógico, tinha ali a influência, sim. Eva, lógico que pegou aquela maçã, né? Vamos imaginar aqui, fazer logo uma analogia, um contexto de novela para nós imaginar junto comigo. Pegou aquela maçã e come, Adão, é bom, é bom. E o que Adão fez? Caiu de boca, né? E comeu, e aí nós sabemos muito bem o pecado, a destruição que aconteceu na humanidade. Mas eu tô falando isso para vocês entenderem. Um erro nunca irá justificar o outro. Nunca, nunca. Eu nunca irei justificar o erro do meu pai, o erro da minha mãe, o erro da minha família, daqueles que eu conheço. Mas eu não posso ficar indiferente. Ali na minha realidade, no contexto que eu vivia, eu tive influências desde pequeno para mim começar a beber. Eu tive influências desde pequeno para mim começar a fumar um cigarrinho. Eu lembro ali naquele contexto que sempre tinha as festas na família e eu bebia mesmo, mas não era só um golinho, porque eu já aprendi a beber um golão. Eu lembro que sempre tinha um cigarrinho no chão que eu via na rua, então eu não posso ficar indiferente que eu fumava um tragão também. E a hora que eu cresci, meus irmãos, minhas irmãs, esse jovenzinho, essa criança, ele começou a conhecer ali umas situações obscuras de sexualidade, de pornografia, e fiquei viciado no trem. Ali eu ficava apaixonado em ficar horas e horas mexendo no computador e vendo a pornografia. Eu comecei na escola, eu não sei falar, eu percebi que muitas pessoas saíram porque eu não sei falar chique. Eu falo tudo enrolado. Sei que vocês perceberam já, eu falo glória, bicicleta, teclado, troco o L pelo R desde criança. Desde criancinha, a professora olhava nos meus olhos e falava assim: Diego, você tem que passar na fonoaudiólogo. Você não sabe falar direito, você troca o L pelo R. E eu falava para ela: pica-pau, porque ela tinha um cabelo de vermelho. Quem que é você para falar alguma coisa para mim? Mas para vocês terem uma base, meus irmãos, desde pequena essa professora, ela estava querendo me ajudar, mas eu não aceitava ajuda. Não aceitava ajuda. E um certo dia ela falou assim: Diego, já que você não quer fazer lição, já que você não quer participar da aula, já que você não quer escutar, porque eu só fazia bagunça dentro da sala de aula, ela falou assim, ó: ou você entra aqui dentro da sala de aula e faz a lição, ou você fica do lado de fora. O que esse jovem criancinha escolheu? Imagina aí.
eu escolhi ficar do lado de fora. Ali naquela sala eu não quis ser acolhido. Mas no banheiro da escola, eu fui acolhido por vários amigos que me bateram no ombro, falaram que eu era amigo dele, parceiro, e me convidaram para mim fumar um cigarrinho de maconha. Ali, meus irmãos, olha só para vocês verem. Eu, uma criança que vivi toda uma realidade, um contexto, que eu estou resumindo aqui para vocês terem uma pincelada, como que eu entrei nas drogas, na prostituição. Esse jovenzinho foi chamado pelos amigos para fumar um cigarrinho de maconha. Eles perguntaram se eu já tinha fumado. Na hora eu falei para eles que eu já tinha não só dado um traguinho, mas eu tinha dado um tragão, porque desde criança eu fumava cigarro. Então ali eu fumei com eles e ali eu viciei na maconha. Então foi o meu primeiro trago apaixonante pela maconha. Eu, um jovem de 10 para 11 anos de idade, viciei nas drogas, na maconha. Da maconha ali eu já fui pro lança-perfume, do lança-perfume ali eu já fui pra cocaína, da cocaína eu já fui pro doce LSD, e ali naquela realidade, naquele contexto de ter que ir comprar droga, de ter que ir comprar droga para você usar, de ir nas festas, eu comecei a colar nas biqueiras, nas quebradas. E ali foi onde que esse jovem, essa criança que começou bebendo um golinho, de repente estava bebendo um golão. Esse jovem que começou dando um traguinho, de repente estava dando um tragão. Esse jovem se envolveu no tráfico de drogas. Uma criança de 11 anos de idade. Uma criança. Hoje eu trabalho na minha comunidade no Caminho Kids. A gente cuida das crianças, eu faço parte da Pastoral do Menor, cuidamos de 600 crianças, tem uma missão de estar junto com as crianças. E quando eu vejo uma criança de 11 anos de idade, eu vejo a inocência da criança, a pureza da criança, e eu com 11 anos de idade, corroído totalmente a minha mentalidade por Satanás. O mal entrou na minha realidade, na minha mente, e ali gerou só ódio, só revolta. E a minha maior revolta era com meu pai. Eu tinha um ódio do meu pai. Eu tinha uma raiva do meu pai. Uma ausência do meu pai. E ali, na onde que eu não achava amor, ali onde que eu bloqueava o amor, aonde que eu ali fazia que o amor fosse bloqueado, ali eu colocava amor nas drogas, na prostituição, nas minhezadas, nas festas. Então ali, eu que mendigava amor, em lugares errados, achava. Foi a mesma coisa desse cego Bartimeu. Ele que buscou amores em várias realidades, em várias situações, ele achou. Mas o amor não supria. Por isso que eu quero falar agora para vocês com toda clareza. Você, meu irmão, minha irmã, que está buscando amor em outros lugares. Você que está buscando amor, buscando, mendigando amor. Mendigando aquilo que só Deus pode suprir. Aquilo que só Deus pode alimentar a sua alma, física, espiritual, todo o seu ser. Meu irmão, minha irmã, ei, presta atenção no que eu vou falar. Porque agora a chapa vai pegar. O negócio vai ficar feio aqui, ó. Só de eu ter ido conhecer um pouquinho, suprido um pouquinho essa ausência, o negócio ficou feio. O negócio ficou horrível pro meu lado. Porque esse jovem que começou, né, nessa realidade, fumando um pouquinho, ali envolvendo um pouquinho com a sexualidade, ele envolveu profundamente com o tráfico de drogas. Eu comecei a querer suprir pelas beiradas. Na hora que eu fui ver, eu tava no meio, super envolvido. Aonde que o traficante que eu comecei a vender droga, ele era a disciplina geral da minha cidade de Franca. O cara, ele batia na mesa assim do bar que ele tinha e falava assim: menor, eu com 11 anos de idade, ele pôs um apelido em mim, menor, esse bairro aqui é seu, essa quebrada é sua, você vai ser o maior traficante do Brasil, menor. E ali começou a me iludir, ali começou a me influenciar. E cada vez mais eu comecei a
pegar isso para dentro de mim. Eu comecei a guardar isso para dentro de mim. E quantas vezes nós também guardamos dessas coisas ruins, desde a gente se alimentar de coisa boa, nós se alimentamos de coisa ruim. E foi onde que eu me envolvi profundamente com o tráfico de drogas. Meu pai um dia chegou em mim, falou assim: Diego, ele estava tonto. Bebinho mesmo assim, andando para um lado para o outro. Ele falou: Diego, essa vida que você está entrando, ela vai te levar para dois caminhos. Muitos aqui já sabem quais são esses dois caminhos. Eu acho que todos sabem. Ele falou com toda clareza, olhando meus olhos: vai te levar para o cemitério e para a cadeia. Eu olhei nos olhos do meu pai e falei: pai, quem é você para falar alguma coisa para mim? Você nem dá exemplo. Porque meu pai bebia e usava cocaína. Eu olhei nos olhos dele e falei: quem é você, pai, para falar alguma coisa para mim? Você nem dá exemplo. Mas ali o que meu pai estava falando para mim? Era uma coisa boa. Meu pai ali, ele sabia o mundo, a realidade que ele estava vivendo, e por isso que ele falou com toda a autoridade que esse caminho que eu estava indo ia me levar para dois caminhos: cemitério e cadeia. Olha só que profundo, meus irmãos. Eu quero aqui fazer bem um ênfase diante dessa realidade, porque muitas vezes a pessoa pode talvez até falar algo para você, né, que a pessoa talvez não tá dando exemplo mesmo. Não sei se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, mas tá falando para você: meu filho, cuidado com isso, que isso vai te levar pro inferno. Cuidado com isso, que isso vai te levar a um mal tremendo. Cuidado com isso, abre o oi. E muitas vezes a gente não agarramos aquela ideia. A gente sabemos que é algo bom que tá querendo falar para nós, mas nós olhamos só as coisas ruins das pessoas. Então ali, meus irmãos, eu ter esse olhar ruim para essa coisa boa que meu pai estava falando para mim, me levou a terríveis exemplos, agora que eu vou contar para vocês. Terríveis experiências, horríveis experiências eu vivi. Porque diante dessa situação, passou alguns meses, a pessoa que eu vendia droga, ele... O primeiro traficante que eu comecei a vender droga para ele, ele pegou a motinha dele. A hora que ele estava chegando na rua da casa dele, tinha uma carroça, não sei como que chama aí na sua cidade. Carroça carrega a situação ali, o cavalo na frente, a carroça atrás, né? De repente, na hora que ele virou a rua da casa dele, ali tinha dois braços assim, ó, na carroça, mas estava sem um cavalo no dia. Ele virou a rua da casa dele com a moto, ele bateu direto assim na carroça, começou a do pau do lado. O cara ficou de pendurado, morreu de hemorragia na hora. Primeira morte que eu vi. Fui no velório dele, vi aquela situação, mas não entendi. Não entendia. Meu pai um dia falou: esse caminho vai te levar para cadeia e para o caixão. Ali foi a primeira morte que eu vi. Mas eu não entendi, continuei vendendo droga, fui para outra biqueira vender mais drogas porque os polícias começaram a vir atrás de mim. E ali eu já vendia maconha, crack, vendia cocaína, vendia doce LSD, e já estava crescendo no tráfico de drogas, vivendo com os irmãos e achando que minha mentalidade era só crescer cada vez mais no crime. Passou uns dias, meu vizinho, ele usava muita cocaína. Aí um dia eu ofereci para picar droga na casa dele. Comecei a picar droga na casa dele. Aí ali eu dava 5 gramas, ele usava em 5 dias. De repente eu dava 5 gramas, ele usava em 3 dias. 5 gramas é um tanto assim de cocaína. De repente eu comecei a dar 5 gramas, desses 3 dias ele começou a usar todo dia 5 gramas de cocaína. Chegou um dia que esse cara usou tanta cocaína, com tanto problema, porque a cocaína ela te dá uma depressão, uma angústia profunda. Ele começou a sentir tanta angústia, a dopamina no cérebro dele entrava com tanta força que depois ele não tinha cocaína, não tinha droga, ele ficava com angústia, com tristeza, com solidão, até um dia que ele foi no rancho dele, pôs uma corda assim, enfiou o pescoço dele e suicidou. Segunda morte que eu vi. Fui no velório do homem, olhava o rapaz lá no caixão, todo mundo chorando ao nosso redor.
E eu, diante daquela situação, não conseguia entender o que o meu pai um dia tinha me falado. Diego, esse caminho que você está entrando, ele vai te levar para 2 caminhos só, meu filho. Cemitério ou cadeia. Eu não conseguia entender o que o meu pai estava me falando. Mas diante dessa realidade, diante dessa situação, eu que vi essa segunda morte, passou uns dias, continuei vendendo droga, aquela mesma realidade, aquela mesma situação, aquele mesmo contexto de tráfico de drogas, usando droga, que eu poderia contar aqui horas e horas, especificando para vocês os sintomas, as consequências, as realidades, mas aqui não foco, eu quero focar aqui para vocês entenderem com profundidade. Quando nós buscamos em outros lugares suprir a nossa ausência, que só Deus pode suprir, a gente vai sofrer profundamente. Eu vou contar aqui mais um relato que passou uns dias, dia 11 do 13, foi dia 13 do 11 de setembro de 2011, passou algumas horas que eu estava ali achando que eu iria ficar milionário com uma droga que tinha chegado para mim. Os policiais me prenderam, eu fui para uma medida socioeducativa, fiquei lá 9 meses na Fundação Casa de Menor, com 15 anos de idade, e ali eu vivi uma experiência profunda com o amor de Deus, porque eu mesmo preso ia ali pessoas me ver. Falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus, falar que eu ainda tinha esperança, que Deus acreditava em mim. Um trabalho lindo, que hoje é a comunidade que eu participo, que ia lá naquela época me visitar. Ali eles falavam das experiências de Deus, se eu confiasse em Deus, Deus ia fazer maravilhas na minha vida. Mas quando eu saí, o povo de Deus que ia lá me visitar, que ia falar do amor de Deus, eles não conseguiram chegar primeiro. Porque na hora que eu pus o pé na porta de casa, quem estava lá? O tráfico de drogas. Me dando 50 gramas de cocaína, ali me dando para mim fumar, 50 gramas de maconha para mim fumar, me dando aquele tanto de drogas para mim continuar vendendo droga. Um jovem que acabou de sair da Fundação Casa, com 16 anos de idade, 15 anos, 16 anos de idade, com esse tanto de realidade da minha frente, eu caí de boca. Eu tive uma influência tão grande ali que eu não consegui nem pensar em mudar de vida. Já comecei a vender droga no primeiro dia que eu saí da Fundação Casa. Continuei vendendo droga, passou uns dias, vi a minha terceira morte. Meu melhor amigo, que vendia droga comigo, que estava sempre comigo, esse jovem que tinha 16 anos de idade, ele tinha já conquistado uma XT660 no tráfico de drogas. Ele tinha um carro Astra, que valia 32 mil na época, novinho, ele tinha comprado na época. Ele tinha um Palo NP para buscar drogas. Ele arrumou um contato muito forte com o tráfico de drogas. Ele tinha reformado a casa dele inteira, tinha um ponto de tráfico, e eu e ele eram sempre juntos, unidos, desde criança. E ele tinha crescido muito no tráfico de drogas em apenas 9 meses que eu estava preso. Ali, esse jovem, eu e ele sempre juntos, vendendo droga. Um dia nós fomos para uma festa, aconteceu toda uma briga ali, passou 2 dias, esse menino morreu na minha frente com 4 tiros. Ele tomou 2, eu corria de um lado e corria do outro. Pou, pou. De repente ele tomou mais 2, a bala passa do meu lado, assim, tomou mais 2, caiu no chão, e eu olhava nos olhos dele, assim, fui lá para socorrer, batendo no rosto dele, falando, ei, fica com nós, ei, fica com nós. Ele olhava para mim e respondia, fica com nós. Bati no rosto dele, ele respondia, o olho dele virou, só ficou a parte branca dos olhos. E ele respondia, porque perfurou o pulmão dele. E eu tampava assim o sangue de um lado, do outro, e aquele sangue escorrendo tudo assim. Mas para vocês verem a tristeza que eu vivi. Eu quero contar as tristezas para a gente depois ver as alegrias. Porque onde abundou o pecado, onde abundou o sofrimento, abundou a graça de Deus, abundou a alegria. E ali aquele sangue saindo tudo assim. De repente os caras veio para finalizar ele, eu deixei o cara lá no chão e saí correndo também. Só para vocês terem uma base da humildade, da parceria que nós éramos. Sempre foi amigo, mas na hora que veio mesmo, eu não dei a vida por ele.
Eu não dei a vida, porque no crime você não dá a vida pelo outro. Mas Jesus Cristo não. Ele dá a vida por nós. Inteiramente por nós. Meus irmãos, diante dessa situação, eu fui no enterro desse rapaz, enterrei esse homem de Deus. Esse homem que eu creio na palavra de São Dimas. O primeiro santo da Igreja Católica. Onde que Jesus fala para ele. No arrependimento, na angústia, na dor, Jesus orando para aquele rapaz do lado dele na cruz, e o rapaz arrependido de coração e alma, Jesus fala para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Diante de toda essa realidade, eu creio que naqueles 15 minutos que ele ficou vivo, agoniando, sofrimento, angústia, eu tenho fé que eu resto todo dia para a alma dele. Se Deus quiser, um dia eu vou encontrar ele no céu. Mas diante dessa situação, enterrei ele, não entendi nada. Nada. Não lembrava do que meu pai tinha falado, que esse caminho que iria me levar, que eu estava indo, ia me levar para o cemitério e cadeia. Não conseguia lembrar disso. Saí do velório, continuei vendendo droga com ódio, com raiva, com angústia, com dor. Passou alguns meses, eu, um jovenzinho, queria ficar milionário. Peguei, com 16 anos de idade, eu tava ao todo, 58 pedaços de maconha, meio quilo de haxixe, que é a essência da maconha. Falei, agora eu fico milionário. Tudo a prazo, não tinha R$1 no bolso. Passou 2 semanas eu com essa droga foi presa. 2 semanas exatas essa droga foi presa. Então aquele jovem que estava com 64 mil reais de dívida, perdeu a esperança, perdeu tudo que vocês podem imaginar. Depressão, peguei todas que vocês podem imaginar. Tinha síndrome do pânico de todos os modos. Tinha medo dos outros me matar a todo momento. Só para vocês terem uma base. Esse jovem que queria ficar milionário ficou endividado. Ficou endividado até o pescoço. E qualquer hora ia morrer eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. Qualquer momento eu já sabia que ia morrer, porque eles não perdoam por causa de 100, 200 reais. Então imagina, eu devendo 64 mil. Eu falo que eu ia morrer com 64 mil tiros. Eles iam me matar com 64 mil tiros. Meus irmãos, só para vocês verem. Diante dessa situação, chega lá, eu devendo esse tanto de coisas, eu lá vendendo droga, chega um rapaz que vendia droga com nós, e ele realizou o sonho dele. O sonho dele era ter uma Hornet. O sonho do cara era ter uma Hornet. Ele tinha casa, ele tinha chácara, ele tinha uns armamentos, ele tinha biqueira. O cara era bem sucedido no crime. Mas o sonho dele era ter uma Hornet. Ele realizou o sonho dele, cor de ouro, a Hornet. Ele estava lá, esmelinando, fazendo aqueles barulhos de Hornet. Gente, vocês acreditam que passou 2 semanas? Esse rapaz estava com essa Hornet tirando racha, correndo, ele e outra Hornet branca. Ele perdeu o controle. A moto foi para um lado, ele foi para o outro. A moto bateu num barranco, virou um V. O braço dele arrancou. E o cara, na hora, morreu de hemorragia. Naquele exato momento, o cara morreu de hemorragia. Meus irmãos, eu fui no velório desse cara, eu não entendi nada. Eu não lembrava que meu pai tinha me dizido que esse caminho iria me levar para 2 caminhos. Essa é a situação que eu estava vivendo e me levar para 2 caminhos. Para a morte e para a cadeia. Passou mais uns dias, eu vivendo toda essa realidade ainda de ódio, de sofrimento, de dívidas. Fui presa a segunda vez. Fiquei lá mais 6 meses, saí da Fundação Casa, continuei vendendo droga. Aí eu vendia droga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para me pagar minha dívida. Só droga. E eu com angústia, com dor, com medo, com maus pensamentos, já não sabia mais o que fazer. Porque quanto mais eu achava que estava dando certo para me pagar a dívida, virava uma bola de neve. A neve ia, parece que rolando, assim, ó, ia branca a bagunça e a dívida ia só aumentando. Eu não sabia o que estava acontecendo. E um jovem com 16, 17 anos estava ficando perturbada, a alma perturbada. Só situação ruim que eu estava vivendo. Até que minha mãe, toda semana minha mãe me chamava.
E já tá finalizando, já, só pra vocês terem uma base. Diego, vou na igreja. Eu falo, mãe, semana que vem eu vou. Diego, vamos pra igreja. Semana que vem eu vou. E nunca ia. Chegou um dia que juntou tantas coisas na minha cabeça, tanto sofrimento, angústia. Eu que já tinha visto 4 mortes. Já tinha ido preso 2 vezes. Tava devendo mais de 64 mil reais no tráfico de droga. Era só angústia e dor. Falei, mãe, terça-feira eu prometo que eu vou com a senhora. Numa comunidade aqui da minha diocese, chama Cenáculo. Aqui é uma comunidade muito abençoada, fundador o Fernandinho, um cara muito de Deus, ungido por Deus. De repente, meus irmãos, chegou na terça-feira, na hora que a minha mãe me chamou para mim ir, falei, mãe, eu tô com uns problemas para resolver, não vou hoje. Mas aí, minha mãe entrou lá para dentro e o meu pai saiu. Meu pai olhou nos meus olhos, meu pai que bebia. Meu pai que usava cocaína. Meu pai que não tinha autoridade nenhuma. Olhou nos meus olhos e disse, Diego, vamos hoje a família inteira rezar. Naquele momento meu coração encheu de um fogo. Vocês não têm noção. Nunca escutei meu pai me chamar para rezar. Meu pai não dava exemplo. Meu pai não fazia nada. Meu pai, para mim, no meu pensamento e no meu ver, era sinal de desgraça. Influenciava eu, palavra até pesada de falar. Mas naquele momento, meu pai me chamando para ir para a igreja, meu pai foi sinal de graça e graça abundante na minha vida, porque eu senti algo tão forte no meu coração que eu falei, eu vou. Tomei banho, cheguei lá, era missa de cura e libertação, meus irmãos. Meu Deus, naquele momento, naquela santa missa, eu não estava entendendo nada. Mas uma coisa eu entendi com profundidade. Aquele momento era meu. Era meu. Eu só chorava. Do início até o fim, tudo que eles falavam era minha vida. Eu achei que a minha mãe tinha até falado lá pro padre essa situação, tudo que eu tinha vivido. No dia era a palavra do filho pródigo. De repente, na adoração diante de Jesus, proclamaram o meu nome lá na frente, proclamaram a minha vida, e eu não estava entendendo nada, porque eu não sabia a presença real de Jesus na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Mas diante dessa situação, fui lá na frente, que mandaram eu lá na frente, rezaram por mim, oraram em línguas, e eu fiz um compromisso com Deus, que toda terça-feira eu estaria rezando lá. Na outra terça-feira eu estive lá, na onde que Deus fez profundamente na minha vida, e o meu encontro primordial foi nessa segunda vez que eu fui, porque eu só chorava, virou uma poça de lágrimas assim no chão, porque eu ajoelhei, e eles oravam em línguas e eu só arrepiava. Eles eu não entendia nada, até hoje eu não entendo. Mas eles arrepiavam, eu arrepiava assim do cabeça até o pé. Aí eu ajoelhei no chão e comecei a chorar, 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 chorar. E eles orando em línguas, orando em línguas. E ali, gente, virou. Ó, olha só o que virou. Sabe que esse cachorro bulldog que fica assim, ó, aquela linguinha assim, ó. Aí sai aquele tanto de baba. Aí virou lágrimas com catarro, entrando tudo na minha boca, assim, ó. E aquela poça no chão, vocês não têm noção, gente. De tanto de lágrimas. E só eu enjoelhado. De repente, o pregador falou assim, ó, jovem, fica de pé. Eu fiquei de pé. Ele falou, jovem, olhe para a cruz. Eu olhei para a cruz e com os olhos fixos na cruz, ele começou a falar com toda a autoridade. Jovem, o Senhor Jesus Cristo morreu por ti. Jovem, o Senhor Jesus Cristo, Ele não olha os teus pecados, Ele olha quem você é. Ele olha o tanto que você é precioso para Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele te ama, mesmo você vivendo essa droga de lixo que você está vivendo, essa situação, e começou a falar, gente, orar em línguas. E de repente eles começaram a cantar. Ninguém te ama. E cantou aquela música e o meu coração começou. Meu Deus, eu nunca tinha sentido esse amor, nunca tinha sentido isso. Meu Deus, foi uma experiência profunda que eu vivi. Mas o mais forte foi quando ele voltou a orar em línguas. E eu arrepiava e ele falou, jovem, entrega seus vícios.
Xalabassorelaba, jovem, entrega suas dívidas. Eu comecei a falar. Xalabassorelaba, jovem, entrega isso. Jovem, entrega isso. Eu comecei a entregar tudo pela ação do Espírito Santo. Eu nunca tinha feito essa oração de entregar isso, entregar aquilo. Fui entregando, fui entregando. De repente, meus irmãos, a partir daquele dia, quando eu saí daquele momento, daquela realidade, daquela comunidade, eu nunca mais usei droga. Eu nunca mais usei droga. O Espírito Santo me controlou tão profundo que é igual esse sininho aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que eu ando, eu escuto esse barulho. É o Espírito Santo fazendo barulho dentro de mim. Toda vez que me dava um baseado, eu falava, não, não quero. Eu tive que contar mentira pros meus amigos. Eu tive que contar mentira. Olha só a mentira que eu contei pra eles. Foi que eu tava correndo, comecei a tossir tão... É uma tosse seca. Começou a sair sangue, um catarro verde dentro do meu pulmão, que eu não queria mais fumar. Pra eles parar de oferecer pra mim. Eu comecei a contar mentira pra mim parar de fumar, porque o Espírito Santo me incomodava. Eu falava assim, ó, você não pode mais. E eu, a partir daquele momento, comecei a parar de beber, comecei a parar de usar o lança-perfume, doce LSD, parei de usar todas essas drogas diante daquele momento, daquela experiência profunda com o Espírito Santo, com a experiência profunda com o amor de Deus. Meus irmãos, mas só para vocês entenderem, eu pedi para Deus me libertar de tudo, que eu queria ter uma família feliz, que eu queria isso, mas eu não falei que eu ia parar de vender droga. Você acredita? Porque se eu tivesse falado que eu ia parar de vender droga, que eu não ia vender mais droga, Deus tinha dado uma solução e tinha dado tudo certo. Mas eu não falei. Continuei vendendo droga. Parei com tudo, mas ainda continuei vendendo droga porque eu não confiava em Deus. Eu não confiava que Deus é um Deus de providência, que Deus é um Deus que pode todas as coisas, que Deus liberta o homem por inteiro. E aí o que aconteceu? Fui presa a terceira vez. Fiquei lá a terceira vez, chorei, pedi para Deus, Deus me libertou da Fundação Casa. Passou um mês, saí dia 28 de abril, dia 22 de maio, meu aniversário de Santa Rita, dia 30 de maio, que, olha só para vocês verem, coincidência, amanhã ainda por cima, né? Mas isso há 6 anos atrás. Dia 30 de maio, eu fui para cadeia, para o CDP. Penitenciária de Maior. Fiz 18 anos, passou uma semana, fui pra cadeia. Lá na cadeia, eu fiz uma oração mais sincera da minha vida. Uma oração simples, que eu nunca esqueço, mas que é uma oração que mudou a minha vida, mudou a minha história. E também pode mudar a sua, porque é na simplicidade que Deus age. Eu dobrei meus joelhos e falei assim, Senhor, me tira desse lugar quando eu estiver preparado para me fazer tua vontade. Olha a oração, gente. Eu pedi para Deus me tirar da cadeia quando eu estivesse preparado para fazer a vontade dele, para mim fazer a vontade dele. Eu achei que ia ser rapidinho. Ele ia me tirar de lá como ia me tirar da fundação. Mas demorei 1 ano e 2 meses na cadeia. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses de preparação. 1 ano e 2 meses de santificação. 1 ano e 2 meses de libertação, de renúncia, onde que eu tinha todas as possibilidades de me envolver mais ainda com o tráfico de drogas. Ali eu me envolvi com a Sagrada Escritura. Ali eu me envolvi, a palavra que eu estou aqui mostrando para vocês é a palavra que eu tinha dentro da cadeia. Toda riscada de verde, porque lá só tinha caneta verde. Comecei a me aprofundar na fé cristã, comecei a estudar a Sagrada Escritura, comecei a beber da fonte, da graça, do amor de Deus. Quando eu saí da cadeia, eu tinha um desejo constantemente de anunciar a palavra. Eu tinha um desejo imenso de anunciar a palavra de Deus. Mas como que eu iria anunciar a palavra de Deus se Deus não me chamasse? Como que eu iria anunciar a palavra de Deus, sendo que eu já tinha ido preso 4 vezes, tinha visto 4 mortes, visto meu melhor amigo morrer na minha frente com 4 tiros, devia 64 mil no tráfico de drogas. Como que eu iria anunciar a palavra de Deus? Me deu um sentimento de impotência, igual a muitas pessoas, tá? Muita gente que eu conheço tem um sentimento de impotência, que não consegue, que não vai dar certo, que isso, que aquilo, mas o chamado de Deus é sem arrependimento, a palavra de Deus diz. Eu no Halel, no módulo de Maria,
diante de Nossa Senhora. Ali o cara é um pregador abençoado. Marcos, eu tenho um carinho por ele imenso. Ele é um dos da diretoria da Renovação Carismática do estado de São Paulo. Eu amo esse rapaz, porque ele contava a história dele, o testemunho dele impactante. E ele profetizou que tinha um jovem lá, que tinha um testemunho da mesma forma que o dele, da realidade que ele tinha vivido, de sofrimento, de angústia e dor, e que o Senhor estava chamando para ir lá dar o testemunho naquele dia. O cara profetizou. E eu arrepiei, orei para um lado, orei para o outro, e ninguém ia. E ele falava: jovem, hoje o seu ministério começa aqui no Raléu de Franca. Deus te chama para você vir aqui dar seu testemunho. Eu orava para um lado, orava para o outro, e ninguém ia. Eu falei: nossa, mas será que é eu no meu pensamento? Orei de novo para um lado, orei para o outro, ninguém foi lá dar o testemunho. Ele começou a orar em línguas, de novo, eu arrepiando, igual antes. Aconteceu com o meu chamado, meu impactante conversão. Orei para um lado, orei para o outro, ninguém foi. Ele falou: jovem, é você. Aí eu falei sim para Jesus: Senhor, fala comigo. Sim ou não? Abri a Bíblia assim, ó, porque eu sempre ando com a Bíblia. Aí eu falei: sim. Pareceu um sim. Eu nunca vejo sim na Bíblia, apareceu. Eu levantei e fui lá dar meu testemunho. A partir daquele dia, eu fui liberto. E o meu ministério começou. Tinha mais de 500 pessoas. Eu comecei a contar a minha história, meu testemunho. 10 minutos com o olho fechado. Com vergonha. E o homem, ele pôs a mão no meu ombro e começou a fazer aquela oração. Sabe aquela oração assim, ó? E eu arrepiava e eu não sabia se eu falava, se eu recebia oração. Mas 10 minutos de libertação, 10 minutos de uma experiência profunda com Deus. E ali o meu ministério começou. Eu comecei a pregar na onde que ninguém pregava. Peraí, já que eles não me acordam na igreja, eu vou pregar nas ruas. Comecei a ir nas ruas, ajudar os moradores de rua. Vou para as cadeias. Comecei a ir para as cadeias, na onde que ninguém pregava. Eu quero pregar. Comecei a ir na onde que eu fui preso 3 vezes, na Fundação Casa. E até hoje eu estou lá, toda segunda-feira. Já que ninguém me recebia na igreja, eu comecei a pregar nos hospitais. Comecei lá, mais do que pregar, eu comecei a receber o amor, porque no lugar que eu fui mais curado da minha vida até hoje foi no hospital. Quando, diante daquela situação, diante de toda aquela realidade que a pessoa vivia, ali ela falava para mim: Jesus te ama, meu filho, obrigado por ter vindo aqui. Acabava comigo, eu que me achava tão orgulhoso, bom, saudável, diante daquela situação, que a pessoa vivia uma impotência, uma situação de angústia, de dor, a pessoa me evangelizava com o testemunho dela. Meus irmãos, eu comecei a rezar terço nas casas. Tem um terço aqui na minha cidade, faz 5 anos, eu e um amigo meu doido também, falou: vamos rezar o terço na casa das pessoas. Bora, vamos. Começamos a rezar os terços e até hoje nós estamos. Aí eu, participando da minha comunidade, a diocese começou a me chamar para pregar. Tanto que eu queria pregar, os padres começaram a me levar para a missão. Aí eu fui para Espírito Santo, fui para São Paulo, fui para Brasília, fui para São Paulo de novo, fui para Paraná, comecei a viajar a lugares que eu nunca imaginava ir. E sabe para falar o quê? O testemunho, não do Diego, mas daquilo que Jesus é capaz de fazer. Daquilo que Jesus é capaz de fazer na minha vida, na vida do Enio, na vida de você que está nos acompanhando desde o início. Que lindo! Sempre fica nessa base aí. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelo dom da sua vida. Eu vejo Deus fazendo algo sobrenatural na vida de vocês, vocês que estão nos acompanhando. Eu vejo Deus agindo poderosamente na sua vida e na sua história. E Ele é fiel de cumprir, hein? E Deus é fiel. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Porque Ele continua fazendo na minha vida e está fazendo. Meus Amém. irmãos, mas o mais forte, impactante da minha história, que eu falo assim, é a misericórdia de Deus. É o amor de Deus. Não tinha como. Era impossível eu pagar 64 mil reais no tráfico de drogas.
Era impossível. E Deus me deu a graça, deu vendendo doce, porque eu queria ser missionário, viajar para o mundo, eu não podia estar presa ali numa fábrica. Esse era meu pensamento. Porque um dia Deus me deu uma palavra na madrugada, que o servo dele, aquele que se coloca à disposição dele para fazer a obra dele, não pode se apegar em trabalhos civis. E ali minha interpretação é porque eu estava no meu trabalho e eu queria ser missionário, mas eu tinha um trabalho e eu não podia sair para missão. Então eu deixei meu trabalho e comecei a vender doce. Os padres me apoiou, começou a comprar doce meu. E ali a igreja começou a me ajudar. Ali as missões começaram a me ajudar. E ali eu comecei a ir para a rua, rezando terço, humilhando, falando, oh, compra um doce meu. Na simplicidade, pela graça de Deus. Dia 24 agora de dezembro do ano passado, na véspera do nascimento de Cristo, eu paguei 64 mil reais no tráfico de droga vendendo doce. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus foi tão bom comigo que quando eu não achava que eu ia conseguir, Deus colocava pessoas ali para me ajudar. Quando eu achava que eu não ia conseguir, Deus enviava anjos para me sustentar. E pela graça de Deus, dia 24 de dezembro do ano passado, eu paguei todas as minhas dívidas. E dia 25, no nascimento de Cristo, no Natal, eu tive o melhor Natal da minha vida, porque verdadeiramente Jesus nasceu na minha vida, na minha história. E a partir de dia 25, a graça de Deus abundantemente aconteceu na minha vida. Tive na Canção Nova esse ano. De repente eu já estava no Paraná, em espiritualidade, em oração, e Deus foi confirmando um desejo imenso na minha vida, porque já tem 1 ano e 2 meses que eu vivo uma vida missionária, sou acompanhado pelo meu bispo, pelo meu diretor espiritual, várias pessoas me acompanham nessa realidade missionária, eu sempre quis ir, né? Eu quero ir ao encontro. Deus agora está me levando a me... Da mesma forma que você falou Saulo no início, Wênio, para finalizar, você falava de Saulo ali, o apóstolo Paulo, né? Que ali diante de toda a conversão dele, ele teve um preparamento. Ele já não saiu, né? Eu estudei 4 anos de teologia. Já não saí diante desse processo meu. Lógico que eu testemunho com a minha vida, com o meu testemunho, mas eu quero também testemunhar a doutrina de Cristo, né? E Deus ali trabalhou na vida do... Pode falar, você quer falar, irmão? Diego, então, aqui na rede social tem um limite. Vamos agradecer, salvar, iniciar outro, pode ser? Bora! Meu irmão, pela graça de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, Pedro Aralho, pelo seu testemunho maravilhoso. Eu vou salvar essa live, pessoal, para me colocar no meu canal no YouTube. Eu peço que vocês visitem meu canal no YouTube, Wênio Viana. Deus abençoe. Mas eu peço que vocês continuem aí. Eu vou reiniciar, continuar para o Diego continuar o testemunho dele lindo, que é maravilhoso, para ele continuar. Diego, 5 minutos, meu irmão, tá bom? Sim, meus irmãos. Espero por vocês, hein? Salve Maria Imaculada, pessoal. Salve Maria.